do simpósio, pedir para as pessoas que puderem vir mais para frente, né? O palestrante fica triste das pessoas estarem muito distante dele, não é verdade? Você tem que falar que sim, senão... Sim, sim, senhor. Sim, senhor coordenador. A palestra da parte da manhã, eu acho que todos gostaram, né? Até porque ele trouxe uma série de informações de coisas que estão acontecendo agora, né? De teorias, de pesquisas, né? E também eu gostei muito por causa da linguagem dele, né? Que é uma linguagem teosófica, mas com viés acadêmico, né? Porque ele é professor universitário, né? E o objetivo desses encontros é esse mesmo, né? A gente dá uma oxigenada no nosso conhecimento e ganhar impulso para seguir em frente, né? Então nós vamos ter agora a palestra do nosso irmão Antônio Carlos, que é uma pessoa que dispensa comentários, né? Ele é o presidente da Instituição Teosófica Pitágoras, para quem, né, não conhece. Sou não, estou, né? Ele está, né? Ele está. Uma linguagem popular ele é, né? Você falando disso, eu vi uma propaganda política de um deputado estadual lá de Mogi das Cruzes, de nome Gondim, e ele falando pro eleitor, né? Eu estou deputado estadual há 18 anos. Pô, o eleitor não sabe o que é isso, né? Ele tem que falar que ele é deputado. Porque já debutou e fez a maioridade, né? Então, meus irmãos, o Antônio Carlos, você fica à vontade na sua casa, né? É nossa, né? Por favor, nós só vamos exigir um nível igual ou superior ao do Billy Bill, menos que isso não. Eu estou perdido. O Billy Bill hors concours, né? Supera as expectativas, né? Por isso que nós o trouxemos, né? Tinha um outro convidado, que era o Eduardo Iver, que trafega nada nessa seara do meio ambiente, né? Mas ele já tinha um compromisso assumido, não pôde vir. Então, nós compusemos com os quadros que nós tínhamos, né? E a gente vai tentando abordar o tema de uma forma um pouco aprofundada, né? Mas o grande problema é esse evento depois do almoço, né? Que normalmente dá uma certa sonolência, né? Por isso que eu não almoço. Por isso que você não almoça, para ficar sempre alerta, né? Nós normalmente iniciamos com uma meditação, mas eu vou dispensá-la porque, em função do adiantado da hora, o Osmir viu até minha apresentação e falou, mas você tem 50 slides, não vai dar tempo, é 1 hora para cada um, né? Mas eu vou procurar ser célere em algumas coisas e outras a gente vai consumir um pouquinho mais de tempo, né? Mas antes de iniciar a palestra, eu queria contar uma historinha que eu acho que é até para relaxar um pouquinho, né, e despertar, né? Nós vivemos num momento muito auspicioso, né, em todos os sentidos. E a questão ambiental, ela se tornou, de certa forma, um modismo, né? Muitas pessoas gostam de ser rotuladas, né, de ecologistas, né? Ecólogos não, ecólogos já é o acadêmico, né? Mas é o ecologista, engajado em movimentos, o ambientalista, preservacionista. Isso virou um pouco modismo, né? Na minha ótica, não tem como desassociar o ambientalismo do espiritualismo, né? Mas você encontra pessoas ditas ambientalistas que são ateus. E pior, ateu nihilista, né? Ou seja, ateu materialista. Existem agências de viagem dedicadas a
fazer viagens com esses grupos, né? Eu mesmo já fiz, juntamente com a Laine, algumas, né? E certa feita organizaram um safari fotográfico lá, porque tem que ser fotográfico, né? Lá no Pantanal, e um desses integrantes ditos ambientalistas foi junto com o grupo. Mas ele já tinha sido alertado para o monitor para tomar muito cuidado, porque tinham muitos animais lá que poderiam representar algum perigo, né? Mas ele, absorto naquela aventura, né, começou a fotografar uma ararinha, um tuiuiu, um periquito, de uma cor diferente, né? E ele se desgarrou do grupo, o grupo foi à frente. Quando ele foca na sua maquininha pequena, não era teleobjetivo, é uma onça. E a onça estava perto, porque não tinha teleobjetivo, e ele se assustou. Quando ele se assustou, ele saiu correndo, e a onça perseguindo ele. Mas a onça é muito ágil. Ainda mais que ele caiu, tinha um tronco, ele caiu, e a onça pulou sobre ele caiu voltado para cima, né? E justamente essa pessoa que era materialista não teve outra opção a não ser chamar: ó Deus! Né? Aí dizem, não sei se tinha testemunhas, que o tempo parou. Né? A onça ficou com aquelas garras afiadas, né? Dando bote sobre ele. A folha que estava caindo da árvore ficou paralisada. E só a consciência dele permanecendo ativa. Eis que Deus aparece em vós, né? Pois não, meu filho, Deus, ajude-me. Deus responde: mas justo você, que sempre me negou? Ele era uma pessoa articulada, muito estudada, era um acadêmico, inclusive, né? Ele falou: Senhor Deus, é muita hipocrisia me converteres nesta situação, né? Pois é, meu filho. Bom, convertas então a onça, né? E ele falou: pois não, seja feita a vossa vontade, converterei a onça. E disse que nesse momento o tempo tomou novamente o seu curso. E a onça recolheu aquelas garras e, numa atitude de prece, juntou as duas patas, olhou para cima e falou: Senhor, agradeço a refeição de hoje. Então, mais um ambientalista, né, que se foi. É só para descontrair, viu? Não é uma piada hilária, né? Mas muito bem. O Billy Bill nos passou em várias informações, nós não combinamos o que iria ser apresentado, né, em termos de conteúdo, então muita coisa que eu vou citar aqui ele já, de certa forma, adiantou, né? Mas a gente vai tocando e procurando explorar outras nuances relacionadas à fala para não torná-la repetitiva, né? Mas eu acho que nós poderíamos, a minha apresentação é baseada praticamente toda nos slides, então vamos lá. O título é Ecologia Humana, é um pouco diferente da ecologia, né? Um caminho para o desenvolvimento do planeta. Para não dizer o caminho para o desenvolvimento do planeta. Uma coisa, antes de começar a palestra, que eu gostaria de registrar, é que nós somos seres invertidos. Quando nascemos, nós caímos na inversão. Então, o primeiro pecado é o da inveja, na medida em que nós não identificamos os nossos contornos espirituais, né? Somos sim feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não nos aquilatamos dessa verdade e caímos em inveja. Inveja é invedere, um prefixo de negação do ver, né? Inveja.
e passamos a inverter, inclusive, conceitos, tendo preconceitos, e as próprias palavras, né? Então, quando se fala um caminho para o desenvolvimento do planeta, nós temos que contextualizar o que é esse desenvolvimento, né? A ideia que se tem, de uma maneira geral, de desenvolvimento, é um processo de expansão, de riqueza, né? Por exemplo, o menino se desenvolveu, né, na adolescência, ou seja, ele cresceu, ganhou um outro corpo, uma outra configuração, né? Um país desenvolvido é um país economicamente forte, né? Mas a palavra em si, de desenvolvimento, tem uma conotação original um pouco diferente. Não que o desenvolvimento de crescimento esteja errado, né? Mas se, por exemplo, eu pego este anel aqui, digamos que esse anel seja feito de uma gema preciosa, um diamante do mais puro, e coloco ele envoltos em folhas. Eu vou dar de presente ao Adriano esse diamante, né? Então eu embrulho com papel jornal, coisas para disfarçar o conteúdo e dou de presente a ele. Então eu vou envolvendo, vou embrulhando com papéis. Aí ele pega, vai desembrulhando, ou seja, desenvolvendo. Então desenvolvendo, ou desenvolvimento, tem um contexto de voltar-se para si próprio, na busca da gema preciosa que nós temos no coração de cada um de nós. Então, este é o sentido do tema que nós queremos explorar, né? Um caminho para o desenvolvimento, ou seja, um processo de interiorização capaz de fazer com que o mundo seja um pouco diferente do que nós temos atualmente, né? Ok? Então, a questão de ecologia, esse termo é um pouco diferente do que nós temos no conceito atual. O termo ecologia foi cunhado por esses dois autores, tá? Okay. Por esses dois autores, ecologia significa casa, eikos, e logia, ciência do estudo do ambiente ou da casa, né? Originalmente ele foi criado como uma matéria da biologia, um braço da biologia, para estudar as relações entre os animais e destes com o meio onde ele vivia, né? Então Ernest Haeckel é basicamente pioneiro, e o Eugenius Warming é um nome sugestivo, né? Muito atual. O primeiro alemão, esse segundo dinamarquês. Inclusive, ele viveu 3 anos no Brasil, se não me falha a memória, de 1863 a 66, estudando o cerrado, né? E eles produzem essas duas obras que são referências como um marco da ecologia, né? Uma outra questão que eu queria salientar foi falado, o Manuel citou a questão da população, do crescimento vegetativo, né? E nós temos aqui uma tabela que pega desde do início da era cristã. Alguns poderão achar estranho, mas tinha recenseamento naquela época. Talvez a margem de erro fosse maior, mas o Império Romano fazia recenseamentos, pelo menos aonde ele atuava, que era boa parte do mundo conhecido, né? Ficaria fora a Ásia, mas é uma referência. Mas nós notamos nessa evolução uma progressão geométrica de uma razão uniforme até um pouco mais em 1900. A partir de 1900, que eu acho que teríamos, eu não enxergo bem daqui, mas acho que 2 milhões, não, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas no mundo. Ora, de 1900 até 2012, esse número praticamente chegou a 6 bilhões
a 6 bilhões, e nós já estamos com 7 bilhões. Então, o crescimento aqui é exponencial. Então, isso por si não teria problema se nós tivéssemos uma vida pautada talvez num consumo como nós tínhamos anterior à Revolução Industrial, que se deu no final do século XIX. Né? Aí nós temos uma outra estatística, isso são dados oficiais da ONU e aqui do próprio IBGE. Esse gráfico aqui é mundial, nós temos de 1950 até hoje. A população rural em 1950 era menor que urbana, era menor que 30%, e a rural 70%. Então houve uma inversão, de maneira que se projeta em 2050 exatamente a inversão desses números. Então, houve um processo de êxodo rural, procurando centros urbanos, de uma maneira assim avassaladora. Aqui no Brasil, esse fenômeno também, como acompanha o mundo, não é diferente. Nós tivemos, principalmente na década de 50 e 60, uma procura cada vez mais intensa, né? De maneiras que a grande São Paulo tem sim 18 milhões de habitantes. É um número realmente assustador. Né? Para se ter uma ideia, a concentração urbana na Índia e na China é de 35%. É pequena ainda, mas o que acontece principalmente na China é uma concentração cada vez maior das populações urbanas. Né? Muita gente vive na zona rural, mas o anseio de busca pelas melhores condições urbanas é crescente. E já no Ocidente, 65% da população ela é concentrada em região urbana. Não está muito nítido, mas esse slide aqui ele é espetacular. Ele foi produzido por um satélite ao longo de 24 horas do dia. Então ele mapeia as luzes geradas nos diferentes continentes. Então nós notamos que, principalmente no hemisfério norte, a demanda por energia é excessivamente elevada. O porquê? Nós somos seres de energia. Nós somos energia. O Billy Bill falou isso, em termos do que é o espírito e a matéria, né? A matéria é a energia condensada e o eu acho que seria bom, né? Eu acho que tem que apagar lá, ó. Ah, não, acho que aqui, ó, apagando aqui. Melhorou. Ó, Melhorou. né? Iluminou toda a nossa América do Sul. Mas você vê, o Japão, por exemplo, que é minúsculo, a intensidade de energia que é necessária até pela questão do adensamento populacional. Então, somos seres constituídos de energia que demanda muita energia. Energia para locomoção, para alimentação, para aquecimento, para resfriamento. Né? Então, a nossa necessidade primordial é energética. Né? Então, imagine aquela quantidade de pessoas vivendo um estilo de vida urbano calcado no consumo, quanta energia não é despendida. Agora, de onde vem essa energia? Talvez o problema maior que nós temos é como gerar essa energia de uma maneira sustentável. Naturalmente, a matriz do consumo, ela é a causadora, é o nexo causal do processo, é a causadora de todos os males. Mas a energia, ela também está nesse processo de uma maneira associada. Né?
O Billy Bill ainda falou sobre a questão das tradições judaico-cristãs que eu compartilho com ele, né? Então, só para termos uma ideia, ele foi um pouco mais além na medida em que falou da questão monoteísta, né? Mas eu parto aqui do primeiro livro de Gênesis 26, quando diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 1:26. Talvez o problema seja esse domínio, né? Porque o domínio é a supremacia. Ora, se eu sou dotado de razão e exerço o domínio, tudo eu posso. Então, os elementos que proporcionados pelo planeta, com todos os seus recursos, estão ao meu dispor. E eu vou dispô-lo da forma como eu achar mais conveniente, né? Temos também, quer dizer, um fato muito importante, que foi a civilização ocidental. O planeta, basicamente, é dividido em Oriente e Ocidente. O Oriente sempre foi o berço do pensamento humano, né? E o Ocidente, por sua vez, em função da filosofia clássica grega, nos legou uma forma mais cartesiana de pensar. Assim como o cérebro humano ele é composto de dois hemisférios, o hemisfério esquerdo regendo a cognição, a racionalidade, a fala, ou seja, uma natureza yang, e o hemisfério direito, regendo toda a parte da criatividade, da imaginação, ou seja, yin. Nesta evolução, vamos dizer assim, entre aspas, né, eu não tenho dúvida que a parte cognitiva ganhou muito mais terreno, em função da própria raça que nós vivemos, que é uma raça ariana, portanto mental, né? Então, a forma de encarar as questões, elas têm um teor de pragmatismo muito mais relevante. Então, a tradição judaico-cristã, quer dizer, ressoou de uma maneira muito mais proeminente no pensamento cartesiano do ocidental. E hoje já não existe mais Oriente e Ocidente, né? O próprio Oriente se pauta hoje pelas métricas ocidentais, na medida em que tem a grande competição como elemento-chave, né? A concorrência, a postura predatória, haja vista a própria China, como ela resolve essas questões ambientais, né? Então, me parece que talvez um marco inicial seja este, e aí eu estou de acordo com Billy Bill, né? Bom, mas aí tivemos a evolução, já fazendo um salto aí para a década de 60. A década de 60, o Billy Bill também discorreu, foi uma década muito importante, onde apareceu o ápice da contracultura. Contracultura foi um movimento que questionou, quer dizer, todos esses valores ocidentais, né? Todos esses valores pautados no consumo ou na mecanicidade, né? Como reflexo da contracultura, nós tivemos o movimento hippie, que questionava toda aquela ordem de valores, né? Era uma coisa um tanto quanto pisciana, mas já desenhava um mundo aquariano, né? Na medida em que adotava como postulado a liberdade, né? E igualdade, né? Tivemos os movimentos estudantis nessa época, a Primavera de Praga, aqueles movimentos na França, nos Estados Unidos, né? E na aventura espacial,
esta foto aqui ela foi tirada por Collins, que foi um dos 3 astronautas, mas é o que ficou no módulo da espaçonave, né? O módulo lunar ele foi com 2, com Armstrong, que era o comandante, né? E o outro que eu não me recordo o nome. Como? Não entendi. Neil Armstrong, né? Mas tinha um outro, já eu lembro. Aldrin. E o Collins que ficou, coitado, ele não foi à Lua, mas ele produziu esta foto. Essa foto é do módulo lunar, desacoplando para fazer o pouso na Lua, né? E esta, no fundo do horizonte, está a Terra. Esta foto é considerada como um marco decisivo na mudança de visão do homem em relação à própria Terra, porque é a primeira foto da Terra tirada do espaço. Nós não tínhamos outra perspectiva, porque nunca tínhamos ido tão longe. E com um ingrediente, você pega um pedaço da Lua e que dá uma dimensão da fragilidade do que representa a Terra. Então, no inconsciente coletivo, essa foto ela foi determinante. Pouco tempo depois, foi estabelecido o Dia Mundial da Terra, em função dessa nova visão, né? Então, a década de 60 realmente foi auspiciosa para esse novo despertar. E esta foto ela é considerada como um marco, né? Muito importante. Depois tivemos o Hubble fotografando essa imensidão que são as galáxias, né? E que nos indicou mais um ingrediente da fragilidade total da Terra. Para se ter uma ideia, isso daqui é uma foto de um pedaço muito diminuto do espaço. É uma foto do espaço profundo, né? Cada formação dessa daqui é uma galáxia. Cada galáxia se estima que tenha 500 bilhões de sóis. A nossa é uma delas. Naturalmente, ela não está nessa fotografia, porque nós estamos contidos dentro da nossa galáxia, que é chamada Via Láctea, né? A nossa galáxia ela tem 100 mil anos-luz de uma extensão a outra. 100 mil anos-luz para você ir de um ponto ao outro. E contém aproximadamente 400 a 500 bilhões de sóis. Naturalmente, a vida ela deve existir em profusão, mas até então não se sabe. Até então se sabe que existe aqui na Terra, pelo menos a forma de vida biológica como nós conhecemos. Isto também é um ingrediente que assegura uma maior preocupação em relação ao próprio meio ambiente. Então, na década de 70 e 80, foi decisiva para o aparecimento da chamada ecologia humana. Nós tivemos, na década de 80, os mais experientes aqui de idade vão se lembrar, que nós tivemos em 84 um grande acidente que foi no Bhopal. Era uma indústria da Union Carbide na Índia, que vazou um gás letal, matou mais de 70 mil pessoas. É um passivo que depois passou para a Dow Química e não é honrado até hoje. Isso foi em 84. Tivemos depois em 86, um outro acidente emblemático, que esse sim foi Chernobyl. E depois, em 89, um grande acidente de impacto, pelo menos muito importante, foi o Exxon Valdez no Alasca. Não sei se vocês se recordam disso, né? Então, esses 3 acidentes, eles determinaram
uma preocupação muito grande das nações, no sentido que se viabilizasse uma grande reunião de nações, que foi a ECO Rio 92. Já tinha acontecido uma reunião em 72 em Estocolmo, mas em 72 estava muito recente essa preocupação, ela não estava muito bem desenvolvida. Então foram poucos países que aderiram, mas a ECO Rio 92 ela foi determinante, né? Depois disso se assinou o Protocolo de Kyoto em 96, onde se pactuou um compromisso entre 141 signatários, nações signatárias, para que fossem cumpridos umas regras de diminuição das emissões. Olha, no final da década de 90 já tinha a certeza da questão do aquecimento global, que hoje, até hoje, tem tantas pessoas que questionam se realmente o planeta está aquecendo ou não. Eu vejo, por exemplo, cientistas aparecendo em programas de televisão e falando, não, o planeta está esfriando, é o contrário, né? Quer dizer, uma posição diametralmente oposta daqueles que advogam que ele está, sim, aquecendo. Não existe muita isenção em relação a essas questões, esse é fato. Os cientistas que afirmam que não está aquecendo são aqueles que talvez sejam financiados por indústrias do segmento petrolífero, ou seja, fornecedores de combustível fóssil. Mas a ecologia humana, diante desse novo cenário, ela aparece com outro enfoque, né? Nós temos esses teóricos, né, do pensamento da ecologia humana, e a abordagem seguinte, é um pouco diferente daquela ecologia que nós falamos há pouco. Ela tem uma preocupação de fazer a reintegração do homem ao meio ambiente. Quer dizer, terminando com aquela dicotomia até então que pautava o pensamento humano. Então ela resgata a teoria do caos, a teoria de Gaia, que o Billy Bill discorreu, o pensamento dos fractais, que ele também, de certa forma, ele não falou com esse nome, mas é a interconexão do assim como em cima e embaixo. Tudo que está no macrocosmo se replica de uma maneira similar no micro, né? Isso são fatores que é levado em consideração pela ecologia humana. Então, a ecologia humana, ela insere dentro do contexto do habitat o próprio homem como agente responsável, ético, na condução das questões de sustentabilidade. Agora, isto, de 80 para cá, é uma matéria que está sendo conduzida dentro da área acadêmica de uma maneira crescente, né? Então, principalmente dentro da área de biologia, é uma cadeira que os biólogos estudam, né? Aqui nós temos um esquema para falarmos sobre esta integração entre os elementos, né? É ledo engano achar que jogar o lixo debaixo da terra de uma maneira irresponsável vai estar eliminando o problema de poluição, né? Isso está intimamente interconectado. Esse agente poluidor ou de contaminação que existe no lixo, ele percola e atinge lençóis freáticos. Você estava falando do interesse pelo manancial de água que existe no Brasil, né? Isso foi objeto até de discussão no Facebook, na medida em que dizem que a Nestlé e a Coca-Cola estão interessados no aquífero Guarani. E, inclusive,
em cima de uma postagem que tinha, eu até coloquei a minha opinião, né? O aquífero Guarani, ele vai da Argentina, pegando Uruguai, Paraguai, passa por aqui e vai até praticamente o norte do Brasil, né? Isso é impossível você privatizar, mesmo porque todos os poços artesianos, eles obtêm a água do cristalino, que é do aquífero Guarani. Então, você pode privatizar determinadas fontes, mas o aquífero como um todo, isso não é factível, mesmo porque quem já obtém água desse aquífero já tem o seu direito garantido por lei. Aqui em São Paulo é o DAEE que rege todas essas questões. Mas o aquífero Guarani, existem estudos que ele já está contaminado. O aquífero Guarani já está contaminado. Precisa saber se é por metais pesados ou não, né? Então, essa é a irresponsabilidade na condução das questões de meio ambiente. E a irresponsabilidade, às vezes, ela é inconsciente, como a foi até década de 80, 90, quando não se tinha padrões, não se sabia o que poderia acontecer. Então, se jogava mesmo as coisas de uma maneira indiscriminada. Mas hoje continua se jogando mesmo tendo consciência, né? Principalmente em determinadas regiões do mundo, onde a legislação ambiental ela é totalmente ineficaz e inexistente, né? Não é só ineficaz, ela não existe. Então, você contaminando os lençóis freáticos, rios, você vai contaminar os mares e, por sua vez, a atmosfera. Então, a apresentação que nós vamos fazer aqui vai ser apenas a questão das emissões atmosféricas, já que o nosso problema maior é a questão do aquecimento global, que a gente não está querendo ser o dono da verdade, mas me parece que essa é uma questão crucial. Quanto tempo eu tenho ainda? Osmir, você está cronometrando aí? Começamos que horas? 3h20. Então, como eu havia falado, nós vamos falar da poluição atmosférica. Não vamos falar de solo e água, que também são preocupantes, mas muito mais preocupante é essa questão, que é o grande vetor de mudança da humanidade. Os agentes poluidores do ar, eles podem ser classificados em 3 segmentos, né? Começando aqui, o buraco de ozônio, chuva ácida e efeito estufa. O efeito estufa é o mais comentado atualmente, que é o que mais preocupa. Mas já o buraco de ozônio foi objeto de preocupação algumas décadas atrás, né? A chuva ácida também, de uma maneira mais localizada. Este é muito preocupante porque tem alterações globais. Esse é global, mais no hemisfério sul, e esse daqui é pontual, são locais. As pessoas normalmente fazem confusão entre efeito estufa, buraco de ozônio, chuva ácida, né? Então nós vamos classificar aqui e conceituar o que cada uma é delas, né? O buraco de ozônio, o Billy Bill também citou de uma maneira de en passant. Ele falou dos aerossóis, né, que determinavam. Na realidade, o aerossol não é só o spray que se comprava no supermercado, né, ou o laque de cabelo, né, mas era principalmente os gases denominados freons. É o CFC, é clorofluorcarbono. É o... Como? Alguém falou? Não? CFC, era um gás utilizado nas máquinas de refrigeração, ar-condicionado, né? Então, este componente químico, que ele subia em altos estratos da atmosfera e entrava em contato com essa camada de ozônio e provocavam a quebra do cluster, que é o cacho, né, de ozônio, provocando esse buraco, esse rompimento. E esse rompimento, a camada de ozônio, ela é importante porque ela faz a filtragem dos raios ultravioletas, né? Que são nocivos. Eles são necessários para fazer a asepsia do planeta,
mas em excesso pode ser nocivo, inclusive, ao próprio ser humano, ele desenvolve câncer. E esse buraco começou a crescer e eles detectaram que era a produção desse gás. Um outro agente que provoca também o rompimento dessa camada são os aviões supersônicos, né? Porque eles voam nessa altitude e ele também provoca. Isso determinou até a paralisação do Concorde, né? Então essa questão da velocidade ultrassônica é destinada apenas à aviação militar, né? A aviação comercial foi eliminada. Depois de se perceber, o problema é o seguinte: você diagnosticou a causa, reconheceu o problema, a solução para a cura é só você aplicar o remédio, né? Então, e se aplicou o remédio, passou-se a não fabricar mais o CFC dentro daquelas condições, de maneira que hoje o gás freon ele não tem esta letalidade. E o buraco, ele reduziu. O buraco sempre vai existir, porque é uma condição natural, mas ele tem que estar dentro das condições adequadas para que não provoque danos. A chuva ácida, o exemplo mais consagrado que nós temos aqui é de Cubatão, né? Cubatão, em função do grande parque de indústria petroquímica, né? Emitia-se sem qualquer tipo de filtragem toda sorte de elemento químico agressivo, principalmente enxofre, né? Isso acabava se misturando com nuvens, e é uma região que chove muito, ela se precipitava como forma de chuva sulfúrica, né? Com ácido sulfúrico, e matava toda a vegetação. Também foi feito um trabalho pela SOS Mata Atlântica. Aqui eu dispus links, essa apresentação vai ser disponibilizada depois no site da loja. Quem quiser navegar aí e obter mais informações, tem reportagens, filmes, o que aconteceu em Cubatão de uma maneira bastante didática, né? Também se resolveu o problema lá. Quer dizer, continua sendo uma região agressivamente tóxica, mas sob controle, né? A CETESB atua de uma maneira sistemática, né? Multando as empresas que emitem de uma maneira muito mais não permitida, né? E aqui, finalmente, o efeito estufa. Efeito estufa é um processo que sempre existiu no planeta e é necessário. É o efeito estufa que dá a condição da vida. O que é o efeito estufa? Tem a radiação solar. Ela adentra na atmosfera. E parte dessa radiação, grande parte, ela volta para o espaço. O efeito estufa é que garante a adequada... o adequado clima para o desenvolvimento da vida biológica. O problema não é o efeito estufa, é o excesso de partículas que determinam uma aceleração do efeito estufa. Então se descobriu que você estava emitindo muito CO2. CO2 é um gás resultante de combustão, ele não é tóxico. Nós expelimos CO2 na nossa expiração, né? Então o CO2 ele não é letal, mas ele é prejudicial na medida em que a atmosfera fica saturada de CO2 e ela impede com que essa radiação volte para o espaço na quantidade desejada. Então, a atmosfera saturada de gás, principalmente de CO2, ela retém a caloria, por isso que aquece. Por exemplo, se nós fechássemos essa sala aqui e ficássemos horas e horas e horas, né, sem renovação do ar, o oxigênio que nós fôssemos consumindo e expelindo nós geraríamos CO2 e possivelmente aqueceria a sala, né? Não é que o CO2 aquece,
sobre radiação. Se tiver uma radiação solar nessa sala, vai aquecer muito mais com CO2. Agora, se nós colocarmos bacias de gelo, o que vai acontecer com essa bacia de gelo? Ela vai absorver a temperatura ambiente e vai degelar. Portanto, o calor proveniente não vai ser sentido, porque ele vai estar sendo compensado pelo degelo. É basicamente isso que está acontecendo no mundo. Foi aí que se estabeleceu o protocolo de Kyoto. Em 90, para se ter uma ideia, não sei se é visível, os Estados Unidos era o grande vilão. Ele gerava mais de 30% dos gases de efeito estufa. Não é só o CO2, o metano é mais de 20 vezes mais nocivo do que o CO2. Só que ele não era produzido dentro de um volume muito grande que fosse dar preocupação nesta época, né? Para se ter uma ideia, a China e a Índia é 12% que está aqui? 12%. Né? A China ela ficou fora do protocolo de Kyoto, porque ela não, como eram países emergentes, os países emergentes ficaram fora. Somente os países desenvolvidos que tinham o compromisso de reduzir, veja, reduzir 5% das emissões registradas no ano de 90 para serem cumpridas de 2008 a 2012. Ou seja, muito tímida a redução de emissões. E mesmo assim, muitos países não conseguiram cumprir. Nós já estamos em 2016 e o protocolo terminou em 2012. Embora tenham países que continuam fazendo a lição de casa. Mas para se ter uma ideia, como a China ela se desenvolveu nos últimos anos, de maneira que hoje ela já ultrapassou os Estados Unidos em termos de emissão. Hoje ela emite 19, os Estados Unidos acho que 18. É isso? E o Brasil está aqui com 4%. Se bem que aqui não estão computadas as queimadas, né? Isso deve subir o número. Bom, essa questão, ora, está aquecendo ou não está aquecendo? Isso foi em 2004, 2003, 2003. Richard Halley é um cientista que foi para a Antártida, no Polo Sul, e começou a fazer esse estudo que chama estratigrafia. Ou seja, ele observou que o gelo ele é disposto em camadas. Cada camada é a precipitação de um ano. Então, ele perfura até 600 mil camadas, ou seja, ele retrocede 600 mil anos na história geológica, não é geológica, é climática do tempo. Porque existe uma razão, isso também tem cientista que questiona ele, que não é verdade isso que ele diz. Mas eu acho que é verdade sim. Que existe uma razão do CO2 para a temperatura do meio ambiente. Então, ele faz, não dá muito bem para se ver, né? Um histograma demonstrando o quanto aqueceu, o quanto tinha de CO2, o quanto aqueceu e realmente tem um comportamento, segundo a comunidade científica que é contra essa ideia do aquecimento, fala, não, isso é um processo cíclico. O planeta sempre teve momentos de aquecimento e resfriamento. Isso é verdade. Nós tivemos as eras glaciais. A última era glacial foi há 10 mil anos. Né? Só que ele demonstra por esse estudo que tem um ponto aqui que começa a sair fora da curva, que é no final do século XIX. Aí começa a ter um aumento, quer dizer, proporcionado por aquele aumento populacional, a maior concentração urbana jamais vista, pelo menos dentro da história conhecida,
demandando níveis de energia cada vez maiores. E 1900 marca basicamente a última revolução industrial, que começa a consumir combustível fóssil. Primeiro, antes de ser fóssil, das madeiras, das florestas abatidas, provenientes de florestas abatidas, que você reduz a capacidade de absorção do CO2, porque o vegetal ele absorve CO2 e devolve oxigênio. Primeiro se queimou a madeira, depois o carvão mineral e depois o diesel. Então, esses ingredientes que determinaram essa subida vertiginosa. Para se ter uma ideia como isso se constata, aqui nós temos o Nepal, uma foto de 78, é um glaciar no Nepal. Em 2004 foi reduzido. Isso se constata no mundo inteiro. Esse é um glaciar no Peru. Eu não tenho a data aqui, mas isso já faz uns 10 anos. Esse é o Perito Moreno, na Argentina, em 28. Essa foto já tem 2004, tem 12 anos. Kilimanjaro, as neves de Kilimanjaro, lembra? Gregory Peck, filme, né? Já não tem mais a intensidade de neve. Essa foto tem mais de 10 anos também. Não consegui mais recente. O Mont Blanc, na França, também. Esse é um glaciar no Canadá, que também já se perdeu. Praticamente só resta essa ponta aqui. A Groenlândia, isso tem sido estudado de uma maneira bastante próxima, né? Em 92, essa área vermelha é sem gelo, né? 2002, 2005, quer dizer, a situação está mais agravada. Eu não tenho foto de satélite, mas a gente vai ver um filme. Eu vou passar, essas matérias são recentíssimas, viu? Essa daqui é de novembro de 2015. Alguém vê a data aqui? Essa é 2014. Essa é 2016. A Groenlândia perde 1 trilhão de toneladas de gelo em 4 anos. Para você ter uma ideia, tem um glaciar lá que ele tem sido reduzido. Aqui não dá para ver, mas acho que é 1800 e alguma coisa, ele chegava até aqui. Ele está sendo reduzido e ele está perdendo de uma maneira avassaladora a matéria congelada. Tem um filme aqui que eu precisaria do mouse para rodar. É um filme de 4 minutos, eu acho que é importante que nós tenhamos essa visão, que vai dar a dimensão do que está acontecendo. Isso foi registrado em 72 horas. James Balog é um fotógrafo de natureza, principalmente das condições climáticas. Ele deixa uma câmera e vai registrando ao longo do ano. Então ele observou que estava sendo acelerado o processo de degelo, ele foi com a equipe para lá fazer a cobertura no momento do colapso desse glaciar. Nós olhamos assim, nós não temos a dimensão da altura desse glaciar, né? Que realmente nós não temos uma régua fazendo a comparação do padrão, né?
É um pouco repetitivo, né? Mas não é cenas, não são cenas repetitivas. A paisagem é a mesma. É a mesma. Parece que é a mesma É. coisa. Dá para aumentar isso aí? O som? Não sai na caixa. Aqui ele apresentando. E aqui ele faz uma comparação da dimensão com a ilha de Manhattan. Isso em 72 horas se dissolveu. É assustador, né? Bom, e não é só lá que está acontecendo isso. Na Antártida também. Essa península de Larsen, ela também está se dissolvendo de uma maneira abrupta. Aqui eles fazem uma comparação com o tamanho de Rhode Island, que tem 3.140 km². É pouco, mas não para um grande bloco de gelo sendo dissolvido, né? O fato é o seguinte, as informações não são nada animadoras. Essa é uma reportagem agora do início de 2016, mas é uma entrevista de James Hansen, que está estudando essa questão de uma maneira bastante profunda, e é uma bomba que ele nos traz, né? Ele diz que, em continuando esse estado de dissolução do gelo, os mares poderão subir 15 metros até 2.500. Vocês vão falar, mas 2.500 não estarei mais aqui, mas o redesenho geopolítico, ele já está traçado, né? Falando um pouco do permafrost. Com o aquecimento global, o que está acontecendo no hemisfério norte? Esse é um outro componente também de grande preocupação e que pode acelerar até as alterações do mundo civilizado de uma maneira muito mais acelerada. Permafrost é uma camada de solo orgânico, mas congelado, por uma questão da proximidade polar, né? Com o aquecimento global, esse solo está se desfazendo. Ou seja, na medida em que ele se decompõe, o gelo derrete, ele entra em decomposição orgânica. Portanto, ele gera metano. Ele gera metano em proporções assim avassaladoras. É uma coisa assim impressionante. Para você ter uma ideia, se você faz um furo no gelo e coloca fogo, tem essa erupção, né? O metano, ele é produzido naturalmente principalmente por pântanos. É um gás que existe, né? Mas não nessa proporção. O que começou a aparecer nos últimos 5 anos? Essas grandes crateras, que era até um mistério, não se sabia o que era. Isso são arrotos de metano. Arrotos de metano. Existe nesse link aqui, para quem se interessar, a entrevista de uma cientista russa que ela demonstra no próprio semblante a alta preocupação em relação a essa questão. Eu havia dito que o metano é mais de 20 vezes mais nocivo do que o CO2. E tem um outro ingrediente que é a grande armazenamento de metano no hemisfério norte, na atmosfera, e ele é altamente inflamável. Então pode ter, havendo uma ignição, uma grande explosão, que já é uma visão apocalíptica, né? Aqui tem as correntes marinhas, que pode ser que nós não tenhamos um aquecimento global definitivo, porque ela pode ser interrompida, aí nós teríamos o hemisfério norte numa outra era glacial. É um outro cenário também explorado pela ciência. Enfim, eu não estou querendo ser aqui o arauto das mudanças, né? Mas a visão, ela não é nada animadora. Mas, por outro lado, eu tinha essa pegada ecológica aqui, eu acho que valeria até a pena nós termos a noção, eu precisaria de um voluntário. Manuel, clica nesse link, por favor.
E você monitora aí? Precisaria de um voluntário para preencher esse questionário. Quem se habilita? Você, Garcia? Não? Você, Adriano? Então vamos lá. Clicou? Clica nela. Chama calculadora da pegada ecológica. Existem várias calculadoras disponíveis, mas essa daqui ela é mais simplesinha. Então você vai responder esses quesitos aí. A sua habitação, Manuel, lá embaixo, ó. Na minha casa moram 4 pessoas e 3 animais. Clica aí e coloca 4. 4, isso. Usamos aquecimento para que tipo de aquecimento e resfriamento? Elétrico. Elétrico. Então vai lá, põe elétrico. E a terceira? Eletricidade. Quantas torneiras tem na sua casa? 6. Casa grande, hein? Moro em casa ou apartamento? Eu sei, né? Mas você que tem que responder. Casa. Alimentação. Está muito pequeno, né? Como carne ou peixe quantas vezes por semana? Mas aí os 4? Você eu sei que é vegetariano. Mas eles de 2 a 3 vezes por semana eles comem. Então vai lá. A segunda linha, Manuel. É a terceira linha. 1 a 3. Não. Mais acima. 1 a 3. Você procura os alimentos produzidos no local ou não tem essa preocupação? Não tem. Não, né? Não. O transporte que você utiliza? É carro. Carro? Popular? Não. Carro, então... Carro médio. Médio. Carro médio. Isso. Quantos quilômetros você percorre por dia? Por dia 13. 13? Então vai lá, Manuel. Deixa eu ver aqui. Não, é que eu pulei um quesito. Trabalha com carro. Vai ao trabalho de carro? Vai ao trabalho de carro. Isso. Percorre... Não vai ao trabalho de carro. Hã? Não vai ao trabalho de carro. Ah, você não vai de carro? Trabalho em casa. Você trabalha em casa. Então você não percorre 13 quilômetros? Não, mas levar a criança na escola, levar Então, mas de carro, né? De carro, Não, então. vou ao trabalho, tem carro? Não, mas ele põe carro. Ele leva as crianças de carro. Então vai lá. Carro. Percorre quantos quilômetros? Dá 13. 13. É o primeiro, lá em cima. Menos de 10. Tá certo. Esse aí. Vai. É esse aí. Você viaja quantas vezes por ano? 2 vezes por ano. Vem aqui. Aqui está nas últimas férias. Aqui estava encobrido. Né? Nas últimas férias, você viajou? Viajou. Quantos quilômetros? 600 quilômetros? 1.200, pode pôr 600. 600. Eu sei que você anda muito, né? Mas costumam viajar nos feriados? Os feriados? Não. Não? Como não? Zero. Não, feriado, em fins de semana. Não? Quase não viaja. Zero. Consumo. Quantas aquisições de eletrodomésticos você fez? Quanto tempo? Não, no último ano. De 1 a 3? Você tem preocupação de comprar com coisas com baixo consumo? Não.
Procuro reduzir a produção de lixo? Você procura reduzir a produção de lixo? Procura. Bem timidamente, mas É, às vezes. às vezes. Você pratica compostagem? Não. Ninguém pratica isso. Você faz até um dia. Nunca. Quantos sacos de lixo você produz por semana? Quantos sacos por semana? Acho que 9 sacos. 9 sacos. 3 ou mais. Reciclagem? Reciclagem, um pouco. Um pouco. Então vai lá. Às vezes. Ou seja, ele calcula aqui que você consome 3,4, a sua pegada 3,43, aqui não está muito visível aqui. 4,2. Não, aqui Aqui é 3,4,2. 3,42. Então, 3,42, a média, ou seja, 3,42 planetas serão necessários para ter o seu estilo de vida. Se todo mundo tivesse seu estilo de vida, seriam necessários 3 planetas. Entendeu? Agora, os quesitos que ele respondeu são parcimoniosos, né? Então, para se ver como a questão ela é importante. Só volta no PowerPoint para mim. Então, façam a sua pegada ecológica da ESC. Aqui, ó. Acho que não, acho que é aqui, ó. Aqui. Bom, mas nem tudo são más notícias, né? O mundo está mudando. Nós temos aqui uma série de possibilidades que já é fato, né? Lâmpadas econômicas, a produção de energia doméstica. Isso daqui foi uma invenção recentemente lançada de um brasileiro. Ele capta a água da caixa d'água com um redutor e proporciona aqui um dínamo que gera eletricidade e é acumulado em baterias. Isso é uma realidade, né? Alternativas de produção eólica, né, com tambor. As células fotovoltaicas que hoje já está dentro de um custo palatável, quer dizer, você consegue amortizar isso em 7 a 10 anos. E deve cair mais ainda, né? A Europa, por exemplo, é muito comum você ter a energia eólica sendo produzida. Então, o grande processo de transformação que o homem está exercendo é a geração de energia descentralizada. Então, aquele modelo de uma estrutura de produção de eletricidade centralizada, e lembrando que a grande parte do planeta, ela produz através de centrais eletrotérmicas, né? Movidas às vezes a diesel ou a coque, que é muito mais poluente. Biodigestores, enfim, tem uma série de soluções. Tem uma gasolina que a Audio desenvolveu, não lançou ainda, mas ela vai custar 3 vezes menos do que o valor mundial do preço da gasolina e vai ter uma performance 3 vezes maior. Então isso é metano, é um componente de metano não poluente, né? Motos híbridas. Então, aqui, por exemplo, tem o Cap Motor. Isso daqui é um motor inusitado, ele aproveita o princípio Tesla. É um motor diferente, ele não tem rotor, né? Ele economiza 90% da eletricidade, né? Aqui está um dos inventores, que é o Roberto Frascari. O Alexandre Frascari não está nessa foto, mas ele é um dos inventores também. Nós já trouxemos ele aqui para dar palestra, isso há uns 4 anos atrás, para falar do motor, né? É só que nós não gravávamos naquela época as palestras, mas foi muito interessante, o Osmir deve se lembrar. Então, muitas iniciativas estão sendo tomadas. Aqui o
um projeto que eu fiz parte, que é a geração Eu Vou Pular, em função da 80 da hora, mas só para registrar que essa UTE foi a que produziu a maior comercialização de crédito de carbono do mundo. E foi aqui no Aterro Bandeirantes, é um projeto que nós desenvolvemos lá, né? Isso foi um marco importante no protocolo de Kyoto. Hoje ele já não está produzindo mais, mas para você ter uma ideia, este mês aqui foi lançado uma nova planta de produção de energia a partir do metano gerado pelo aterro sanitário, que é o aterro que fica aqui em Caieiras, da Essences, né? Isso daqui é novo, é notícia da semana passada, né? Então, iniciativas estão sendo tomadas. O problema é que isso não é suficiente para reverter aquele grande processo de força inercial que está desencadeando. Então, isto, sem dúvida, nós vamos ter um ponto de ruptura, porque nós estamos vivendo uma era que está nos seus estertórios, está morrendo, que ela é pautada pela individualidade, segregação, competição, concentração, exclusão, uma visão mecanicista ainda do mundo, e pautada, alicerçada no consumo de combustíveis fósseis. Mas a gente percebe esta nova onda, ainda tímida, que muda esse paradigma, né? Ou seja, a individualidade vai ser substituída pela coletividade, é o que nós fazemos nos princípios teosóficos. Isso nasceu lá no final do século XIX, né? E está inaugurando, pavimentando uma nova era, que é a nova era de Aquários. E estamos vivendo, nós somos os artífices dessa era. Existirão mudanças contundentes, mas o planeta não é afetado. Espécies serão extintas? Sim, sem dúvida, mas isso a gente tem que compreender, por mais triste que seja, que faz parte da dinâmica da vida. Outras espécies surgirão. A espécie humana, ela também chegará ao seu fim, dentro de um ciclo de um manvantara, né? A gente sabe disso. O planeta, quando se fala está destruindo o planeta não é destruído. Ele tem processos de ajuste e que ele vai se adaptando. O próprio efeito estufa é um processo de ajuste. Os mares subirão? Subirão. Mas isto eu não vejo como uma forma de punir a ação do homem, mas não deixa de ser uma lei kármica. É a lei do ajuste, da compensação, da harmonia, né? A humanidade ela vai continuar, nós sabemos disso. Não é apocalíptico, mesmo porque o apocalipse não é o fim. O apocalipse, ele termina uma era, mas mesmo se vocês leem o Apocalipse de João, vocês veem que não é o fim. Existe uma outra possibilidade, uma outra página da história a ser escrita. E já começamos a escrever a história. Então, não é para se desesperar, mas rupturas de ordem econômica, isso vai haver. Eu não tenho dúvida. O Tim Boyd, quando nós tivemos um encontro aqui de estudos para membros, que foram em 1º de maio, não foi 1º de maio, foi no início do ano. Ele não falou nada a respeito disso, né, Marília? Mas ele falou, por onde ele vai no mundo, alguém chega para ele e fala, eu estou sentindo que tem um processo de mudança se avizinhando. Esse processo de mudança. União, cooperação, distribuição, inclusão, percepção holística e combustíveis renováveis. Eu não tenho dúvida que o mundo Agora, somente para fazer o fecho, já avançando um pouco mais de 12 minutos, voltando àquela visão judaico-cristã baseada na Gênesis, no primeiro livro de Gênesis 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Havíamos dito que tem uma interpretação errônea, na medida em que domine. Mas vamos fazer a análise do texto original em hebraico. Verdu, passando para o inglês, domínio
ou regra, lei, ou dominar. A palavra dominar, na realidade, em hebraico, ela vem do termo radã, que significa governar. Você não governa através do domínio. O governar tem uma outra conotação, uma conotação muito mais de responsabilidade ética em relação a quem é governado. O homem deveria, então, exercer sua autoridade sobre todos os demais elementos criados por Elohim, em função de ser dotado da razão, porém não como ser superior a ditar o destino dos outros seres da natureza, sem o privilégio da razão. A autoridade, esmikha, indica quem tem autoridade dentro da visão dos hebreus, é quem tem a condição de colocar as mãos sobre a cabeça do outro, concedendo autoridade ou protegendo-o com bênçãos. Então, a questão de domínio, ela foi adaptada aos interesses daqueles que queriam dominar. Então, não é a escritura em si que é a causadora do problema. O problema é a mente astuta, que direciona de acordo com os seus interesses. Avançando um pouco mais na escritura, só para terminar e fazer o link para o Osmir, que ele vai falar sobre vegetarianismo, veja o que o texto diz e raciocinem comigo. E disse Deus, em 29, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Ele está falando do mantimento aqui da semente. Não fala de animais. O que ele fala de animais é aqui. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente. Olha a importância, alma vivente. É a questão que o Billy Bill falou da senciência. Senciência é o atributo de sentir dor. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Ou seja, o que ele está falando é que os animais também se nutrem do mesmo alimento do homem. Obrigado.